Já estamos no ar. Bom, boa noite a todos. Sou Júlio César, fundador e presidente do Grêmio Butantã Futebol de Mesa Amador. Estou de máscara para lembrar que é um período que a gente tem que usar máscara, tá? Só como lembrança, eu vou tirar para poder fazer essa live. Eu estou sozinho aqui em casa, no quarto. Vamos ter bastante atenção, pessoal, para lavar bem as mãos frequentemente. Vamos usar álcool gel e se cuidar, tá? Então, mais uma live, mais uma divertida conversa com amigos botonistas que jogam no Grêmio Butantã. Lá na frente eu pretendo chamar para entrevistar quem está um tempo sem jogar. Então, vamos lá. Hoje nós estamos aqui, no caso eu estou aqui com o Alexandre Abucater Rodrigues. Gente finíssima, conheceu a gente aí alguns anos atrás, e passo a palavra para ele aí. Alexandre, boa noite, obrigado por atender a essa solicitação dessa entrevista. Boa noite, Júlio. Obrigado você pela oportunidade. Espero que nossos colegas eu traga alguma distração e informação para o pessoal e curiosidades aí da nossa caminhada no mundo do futebol de botão. Legal. E, bom, você está com quantos anos e que time você torce mesmo? Bom, eu estou com 46 anos, sou palmeirense. Legal. E é isso, por enquanto. Uma pergunta que é a principal, que eu acho legal para todo mundo, como que foi a sua iniciação no jogo de botão? Porque a gente começa no jogo de botão, né? Aqueles mais antigos, toda aquela história de narração, tem gente que colocava iluminação, tipo, inventando como se fosse um estádio. Tem um monte de história, né? Tem cada história, cara. Aqui, quem acompanha as lives vai ver que é bem bacana, hein? Então, fala para mim, conte essa história sua quando você iniciou com o futebol de mesa, com o jogo de botão, que eu sei que depois a gente entende que é uma certa evolução quando a gente passa para o futebol de mesa. Como foi seu começo com o jogo de botão? Bom, praticamente a minha infância inteira, até a adolescência, eu acho que 80% do meu tempo livre foi jogar botão. Eu tinha uns amigos, né, de escola que jogavam botão, e a gente fazia vários campeonatos, muitos campeonatos. Eu tenho tudo registrado, eu tenho um vasto material. Eu sou um aficionado. Eu comecei em 1979, que eu me lembro, né? Eu tinha 6 anos e eu tenho, na verdade, eu comecei e tenho provas, porque até não deu tempo de preparar toda a documentação, porque está na minha mãe, mas eu tenho até um histórico de escola que eu guardo até hoje, em 1979, que onde a professora, né, no caso, ela tem um trabalho que ainda tem na pastinha lá, está intacto, em Nossa, perfeição. isso é uma É uma raridade. raridade. Então, isso eu tenho documentado, assim, não tem como. Não provar, né? Essa comprovação é o seguinte: eu escrevendo com a letra, quando pequeno, com 6 anos, né, que eu nasci em 73, dizendo que ela falou, qual que é o maior passatempo que você tem? Eu falei, jogar botão. E tem toda uma história que até depois eu vou te passar, eu vou levantar tudo isso. Quase que ela quis jogar botão com você. Mas é um negócio muito legal, porque eu tenho registrado, né? E sei, lógico. Eu comecei e eu jogava com aqueles botões de acrílico, com a cara dos jogadores, com o símbolo. Tinha vários botões, que inclusive a minha irmã gostava e eu peguei os botões dela para mim. Esses botões eu tenho procurado há muito tempo, deve estar na minha mãe ou foi extraviado em alguma mudança, porque eu não achei mais. Deveria estar junto com os meus botões Brianese. Mas é um saquinho que eu pus numa das mudanças e eu preciso achar esse saquinho. E são coisas raríssimas que tem lá. Tem o Santos, com os da época, Newton Batata, tem o Palmeiras, tem o Corinthians, tem o São Paulo.
entendeu? Então é muito interessante se eu achar, Nossa, né? É tem raridade, viu? Tomara que tem eu ache. tem um baú ali. Um baú da Ali é felicidade para quem gosta dessa história de futebol de botão, né? a casa da minha mãe, as coisas que eu tenho lá, tudo guardado, o que foi possível guardar, é uma nostalgia. E eu jogava no Estrelão que meu pai me deu. Quando eu recebi, eu ganhei, eu me recordo que foi acho que em 81, 81, por volta disso. Eu enchi meu pai me deu um Fluminense e um Juventus da Brianese, sendo que o Fluminense era da Brianese, mas era duro, redondo, com o símbolo branco, com o símbolo verde, com o símbolo Fluminense e o número verde. E eu comecei a jogar com os dois direto e eu falava, pai, pelo amor de Deus. E meu sonho sempre foi desde que eu comecei em 79 até eu parei de jogar efetivamente, que eu jogava direto em 94, quando eu comecei a entrar na faculdade. Mas quando você jogava no Estrelão, era aqueles pequenininho de banca de jornal, ou quando você já começou a jogar com aqueles estilo tampa de relógio, um negócio assim? Não, eu jogava com esses todos que eu tinha, de plástico, de acrílico, que aí eu vou É, trazer. sei qual que é o acrílico que você está falando, é como se fosse aquele que é incolor, né? Uma coisa assim, né? É translúcido. E eu tinha os bons, que eram os verdes mesmo, verde e vermelho, que era do São Paulo, preto do Corinthians, branco do Santos, com o nome do jogador no meio, que era de plástico. E eu tinha um do Corinthians, transparente, com o símbolo do Corinthians no meio, eu tinha um monte, né, na verdade. E eu fui adquirindo, e o meu sonho, o sonho de consumo meu, tanto no meu aniversário quanto no Natal, fazer graças a Deus meu pai podia me dar, mas eu pegava uma folha sulfite e punha todos os times que faltavam e dava pro meu pai. Meu pai, pô, mas isso é caro, cara, você é louco. E ele me dava, e eu fui comprando. Teve uma época que eu ganhei no Natal uns 10 jogos, meu pai falou, ó, bicho, chega. Nossa. E em Isso, 80. isso, Hã? isso que era. Ô, Ale, isso que era ser uma criança feliz, hein, meu? Graças a Deus, minha infância, eu não posso reclamar de nada. Nada. Depois que começou a piorar, mas a infância foi boa. O que que aconteceu? Em 80 eu vou pegar em 82. Então, logo depois que eu ganhei esses dois, eu comecei a encher o saco do meu pai em 82. Minto. Em 80 e 82, porque já na Copa de 82 eu estava fazendo a Copa de 82, então eu já tinha. Eu ganhei. Então, vamos contar uma parte engraçada. O Estrelão eu comecei a jogar, e o que que acontece? Eu virei o Estrelão ao contrário, para poder ficar maior. Mas, Entendeu? mas quando você vira ele, é outro tipo de É material a outro madeira. tipo, é meio camurçado, mas andava o Isso. botão, mandava. Jogava ali? Jogava, eu dei uma lixada e jogava. Oh, nunca ouvi É, falar nisso. pois é. Novidade. Eu anotei tudo que as loucuras que eu sou meio louco até hoje. Então, o que que Por isso que é bom acontece? fazer essas lives ao vivo, porque os cara falam as coisas, né? A vomita, eu sou puta, o que eu tiver que falar, eu tenho que me segurar um pouco, eu sou muito transparente. E eu ganhei aí eu ganhei o oficial, o gigante. E, meu, Tinha era dois, todo. tinha um tal de Xalingão, né? Também que o pessoal falava. Xalingão e Sim, tinha um eu Estrelão, né? lembro dele. É. Mas eu fui comprar o meu com meu pai tinha uma cara, mano. Eu fui lá na Procópio. Sabe a Procópio ali de Pinheiros, que ficava embaixo Na rua Butantã, não? da Teodoro Sampaio? Teodoro A Sampaio. Teodoro Sampaio em cima, a Cunhagaga embaixo, eu acho. Onde tem hoje um supermercado Futurama, era não, Esporte Espada, perdão. Fui lá com meu pai, em 80 mesmo, 82, 81. Ele abriu a cara lá e enfiou, bicho. Foi a minha glória. Aí fui pra casa, mas Ó, não parava. o Marco Damori está dizendo que era sensacional jogar no verso do Estrelão. Tá falando aqui, ó.
Foi uma coisa peculiar, porque quando você me passou isso aí, eu levantei tudo que eu podia estar contando. Tem muita coisa. Aham, Bom, legal. então praticamente 80% do ano passava. E quando veio o Estrelão, eu pintei. Quando veio o Grandão, eu pintei de azul e branco toda a lateral, porque era. Daí eu vou contar um pouco mais para frente, que eram as cores da minha seleção, porque eu tinha eu e mais 4 amigos, eram amigos que tinham tudo Brianese, e a gente fazia fim de semana todo campeonato. Quando eu não estava com eles, eu estava jogando sozinho, fazendo os meus campeonatos internos. Mas esses amigos seus, você não tem contato? Vamos fazer eles voltarem a Eu, jogar lá no Grêmio Butantã. eu perdi contato de dois. Eu tenho dois que eu tenho contato, que são meus amigos desde pequeno. Inclusive, aí eu vou contar depois, hein, esse outro meu amigo que ele foi campeão, vice-campeão no Campeonato Paulista. E aí o que aconteceu? Eu decorava o meu estádio, fazia placar, eu fazia. E a cor verde, azul e branco era da minha seleção, porque cada um tinha um monte de botão, a gente selecionava os melhores nos campeonatos internos e fazia a seleção. E quando jogava um, e o outro reconhecia, porque era o teu botão, então não Uhum. confundia. Mas era um de cada time, a gente fazia vários campeonatos de seleções e punha nome, eu punha nome Fifaba, que era FIFA de botão do Alexandre, o meu amigo punha Fifag, FIFA de botão do Guile. A gente fazia Muita criatividade, hein? meu Muita direto. criatividade. Legal, hein? E bom, e aí eu passei a colecionar e tive muito. Puta, meu, era. Ou eu já estava jogando bola ou botão. A minha infância foi isso, Muito praticamente. legal. Eu tenho uma aqui para você, até para passar. Na verdade, ela vai. É uma sequência dessa daí, quase, né? Quando conheceu e passou a jogar futebol de mesa, com botão de argola, acrílico, esse que a gente fala tem um apelido de profissional. Aí que entra. Peraí, Ale, antes de você responder, a gente brincou nos grupos para lançar uma hashtag volta a ler, né? Porque ano passado, esse ano você não chegou a voltar para jogar com a gente, né? Mas era É, isso. Até o Carlão já colocou aqui, ó, hashtag volta a ler, tá? não, com certeza eu vou voltar. Só vou, porque tá perto de casa e também vai me facilitar. E se Então Deus tá quiser, bom. as coisas vão melhorar para todo mundo e Assim seja. vai dar uma virada nisso aí. Os botões de argola eu conheci através desse meu amigo, o Guile, porque ele tinha um amigo do pai dele, chamava Vadinho, e jogava muito bem botão. E levou o meu amigo pro Círculo Militar, porque o Guile jogava muito bem, né? Eu jogava bem também, ganhava dele e tal. Mas ele quis partir para esse lado de campeonato. Ele se federou no Círculo. Só que o interessante, Júlio, e aí é um negócio peculiar que eu vou te falar. Ele tinha uma Argentina, azul clara da Brianese, sabe aqueles botões maiores que a gente mandava fazer? Que Sim. eram maiores, tinha o Brianese menor e o maior, e era para mandar fazer. E tinha uma Argentina que ele ganhou, cara, e todo mundo com o botão de argola nesse campeonato. Acho que foi em 90. Acho que ele participou em 93, se não me engano, por aí, Campeonato Paulista. E ele fedorou e ele participou do Campeonato Paulista com esse botão da Argentina. Azul claro era. Meu, ele não errava. Caramba, Ele foi vice-campeão paulista caramba. contra os de Argola. E E na ele. verdade, na Né, verdade, se você colocar esse time de vidrilha, tampa que a gente fala, com o argola acrílico, existe uma diferença de peso, né? Essas coisas todas, né? Fora que esse profissional que a gente joga, ele tem mais, como é que posso dizer? precisão. É mais precisão, né? Mas o cara é fenômeno, né? O cara ganhou com a Argentina. E ele, assim, ele falou: Olha aqui, Ale, vamos jogar. E eu joguei com ele, com os de Argola, foi a primeira vez, que o propósito da pergunta. Eu conheci através dele. Porém, tem essa peculiaridade que ele jogou com a Argentina dele e foi vice-campeão.
Tudo bem, não foi campeão, mas foi vice-campeão paulista. E eu acredito que foi em 93, não me recordo. Eu até ia perguntar para ele, esqueci. E aí foi aí que você começou a ter o contato com o argola acrílico, né? E você Aí eu continuou tive... jogando ou você chegou a parar? Não, eu Tá, joguei eu, algumas. eu entrevistei o Aldir, ele ficou um tempo parado. E acho que a maioria do pessoal tem um período que para, né? Só que depois que começa, aí de repente não para mais, né? Porque o que acontece? É muito da nossa geração, né? A Isso. gente foi fissurado nisso aí. Então, assim, eu adoro, assim, é um esporte. Mas quando você conhecia esse teu amigo que jogava bem, não o cara que te comprou a Argentina, você tava jogando com a argola naquela época. Ele me 93, é isso? apresen- ele me apresentou e eu joguei. Ah, tá. Porém, quando foi em 95, todos esses campeonatos que eu fazia, eu parei, eu acabei entrando em faculdade. Isso. É o normal, o pessoal também para. Eu mudei, meu pai teve alguns problemas financeiros e a gente teve que mudar para um lugar menor e eu me desfiz da mesa, enfim. E aí eu não pratiquei mais desde então, só vim a praticar com você. Eu acho que eu te conheci há uns 8 anos, que é onde o É. Pedrinho. Então Aí já... você já vai entrar com essa pergunta aí, ó. Isso, Quando e como você conheceu o Grêmio Butantã? Que Bom, aí, no caso, você foi lá, foi falar comigo para jogar. Então, quando eu estava numa situação, eu sou engenheiro civil, né? Quando eu estava numa situação financeira boa, né, na época, eu estava meio que à vontade para fazer as coisas que eu queria, que eu deixei de fazer em todo esse período Sim. de estudo, Tinha um e pouco tinha mais de tempo e tal. um pouco mais de tempo. O Pedro era pequeno, acho que há uns 8 anos atrás. E eu fiquei pesquisando, pesquei vários onde tinha campeonato e tal, e eu achei vocês que era perto de casa. Ah, E você pegou, acho que talvez no Google, alguma coisa assim. eu joguei no Google. Isso. Aí Legal. eu apareci um dia lá, sempre você me tratou bem, porque você é uma pessoa maravilhosa, Opa, desde o obrigado. início. Fico Você emocionado. não tenho palavras para você. Tudo que eu falar aqui vou falar que é puxa saco, então é melhor não falar. Então o que que acontece? E eu fui com o Pedro. Foi, Pedrinho, vamos, vamos. Daí até eu lembro que na época você joga aqui para ele, como ele é muito encabulado, introvertido, ele. E eu participei, daí você falou, participa da rifa. Eu pus o nome do Pedro. E eu ganhei um. Meu, eu mal cheguei e ganhei. Os caras, que é Alexandre, Pedro, não sei o que lá. Que é esse botão aqui, ó. E Oh, foi legal. coincidência, foi verde e Eu branco. lembro. Verde e branco. Eu E aí o lembro. Pedro, pai do Palmeiras, eu falei, puta, meu, que coisa, assim, uma coisa Marcante. marcante, assim, muito especial, né? É. Muito inusitada. Imagina, você chega num lugar, já ganha um botão verde e branco. Sim. E aí eu fui algumas vezes, tal, e por força do trabalho, e também eu acabei, como eu era sócio do Palmeiras, a gente jogava muito society de sexta. E eu acabava intercalando e muitas vezes eu não ia. Deixa eu dar uma pausinha aqui, ó. O Marco Damori está falando que é a maior garagem de fute-mesa do mundo. O Edu Cordeiro entrou para assistir. O Edu Cordeiro, em breve não digo porque ainda tem muita live para fazer, mas eu vou chamar você também, viu, para fazer entrevista com o Presida, tá? O Zig tá mandando um abraço para você. O Zig parece que eu conheço ele faz uns 15 anos. É, o Ele é Marcelo Guilherme, lá da Praia Grande, o cara é nota 10, tá falando que eu sou nota 10 também. E tem um amigo lá Manda do um abraço, Nordeste, Marcelão. o Marcelo. Tem um amigo lá do Nordeste, que é o Odeto, que ele diz que a nossa turma tem muita harmonia no clube nosso, mandando os parabéns para nós.
Agora pode continuar. Então, você falou em harmonia essas vezes, você roubou minhas palavras das outras perguntas, pô. Mas você repete, não tem problema. Aqui a gente está aqui para isso. Então, finalizando essa resposta sua, você já falou que você chegou, conheceu, e depois, por força maior, de trabalho, essas coisas, você acabou não vindo mais, né? Deixa eu ver qual que vai ser a próxima aqui. Bom, o seu retorno praticamente foi em 2019, né? Agora vamos falar do seu retorno. Porque eu não coloquei aqui na lista das minhas perguntas, mas eu acho legal duas coincidências, né? Uma de você ter conhecido e ter ganho um time na rifa, e ainda é um time verde e branco do Palmeiras. Uma outra coisa legal é que você só voltou em 2019, se eu não me engano, não sei se foi finalzinho de 2018, ou até, acho que foi, talvez, que você foi fazer um trabalho de uma obra no prédio que eu trabalho. Aí eu descobri que era você, e aí eu que te cutuquei, falei, meu, vai lá jogar, volta a jogar, a gente está em tal lugar, tal, né? Foi isso? Foi muito interessante, né? Tem muito Mais uma coincidência, né? Tá cortando muito, Júlio. É mais uma coincidência. Tá me ouvindo? Agora sim. Mais uma coincidência. Não, foi uma coisa. Quando a coisa é ligada, né? Acontece Legal. essa coisa. Tem alguma coisa no ar sempre, né? Que liga as pessoas com afinidade. Então, 2019 você jogou com a gente um bom tempo, praticamente. Eu tenho algumas perguntas. Como você jogou em 2019, não sei se você chegou a ter, ou talvez sentiu que você tem algum cara ali no Grêmio Butantã que você sentiu que é um rival seu, que você ganha dele, ele ganha de você, você ganha, ele ganha, um cara que você acha competitivo contigo. Você tem alguém que você lembra para falar? Assim, na verdade, eu não tenho como eu joguei praticamente alguns jogos e desse retorno poucas vezes, eu não tenho alguém definido que tenha tido como rival. Entendi. Eu sei que na época que que eu fazia todos os campeonatos, eu tenho alguns jogos marcantes, que foi uma final de Copa do Mundo de 90, que eu ganhei com a Rússia, um amigo meu, que era grandona. Ganhei um campeonato de times internacionais, tudo entre amigos, que é internacionais, brasileiras, né? De fazer um campeonatão, tinha primeira e segunda divisão, e eu ganhei com o Bahia. E porque eu tinha 4 amigos, como eu contei, cada um fazia a sua seleção, né? E da parte dos nossos colegas aí do Grêmio, não tem ninguém assim que eu tenha rivalizado, né, por enquanto. Sei. Então, De 2019, quando você jogou, você tem uma lembrança de um jogaço que você fez? Que é memorável, que você curtiu demais? Você teve um ótimo desempenho? Eu ganhei de 4-1. De 4-1, agora eu não me recordo de quem que foi. Eu acertei a mão com esse time, né? Com o Parma que eu comprei. Sim. Puta, Legal, me muito adaptei bonito. muito bem. Ele é baixinho, eu comprei de um cara. Lindo E é esse. lindo esse botão. E eu me adaptei bem. Se eu tivesse continuado, eu estaria aí brigando. Eu já estaria num bom ritmo. Legal. Eu ganhei de 4-1. Aí até o Zig falou: Porra, Alê, você conseguiu finalmente, velho. Às vezes dá sorte. Mas é assim mesmo, né? O ideal vai ter sequência. Se não tiver sequência, fica mais complicado. E você realmente, você faltou algumas sexta-feiras, então ficava mais difícil dar sequência. Mas a gente está aí com expectativas como todo mundo está com muita vontade de jogar, na hora que essa situação de pandemia acabar, não sei se vai acabar tão fácil, né? Mas quando amenizar as coisas, a gente faz questão que você volte e todo mundo volte também, né? Tem uma aqui, ó. O que o Grêmio Butantã é para você?
Você já ganhou troféu, conquistou alguma coisa lá, campeonato? Eu acho que eu não lembro se você ganhou, porque você também retornou agora, em 2019. Mas você lembra de alguma coisa? O que o Grêmio Butantã é para você primeiro, e depois você me fala que se tem alguma coisa que você chegou a ganhar ou marcou para você. O ambiente nosso é leve, de harmonia, né? Eu vejo lá bons fluidos, quando eu vou lá eu me sinto melhor. E é um diferencial de higiene mental, que a gente vai lá para se divertir. E a gente vê nas pessoas pessoas de bem, né? Do bem. E isso, para o convívio de uma pessoa, se a pessoa tem um problema fora, isso daí renova um pouco o espírito. Sim, Então, é como se fosse uma família. sim, E eu tenho muito carinho, mais que eu tenho mais contato é o Aldir e você. Até por legal. algumas dicas que vocês me deram que deram certo. O João, que é um amigo meu já um pouco mais, Vizinho, porque ele é da farmácia, né? O João da farmácia. seu vizinho aí, o João. É o meu vizinho, estou sempre com ele também, conversando. A pessoa boníssima. Então, se É, eu posso me citar. a gente, na verdade, eu tento passar algo que seja bom para todos e um respeitando o outro, essa questão de harmonia e amizade. A gente não está lá, acho que com nenhum inimigo. São adversários de jogo naquele momento e acabou ali e acabou, né? E o clima sempre é bom, é bem legal, é agregador, né? É assim que funciona. Lá é gostoso. Na verdade, eu não gosto de perder. Eu fico puto, mas vou fazer o Ah, quê? mas ninguém gosta, né? Mas Se eu perder é porque eu não mereci ganhar. Então, é muito sim, simples. é assim, vai entrar no jogo, você tem três possibilidades: ou você perde, ou você empata, ou você ganha, né? Aí vai depender do seu desempenho, né? Do seu treinamento, do seu momento daquele. O Marcelo Guilardi, aqui de Praia Grande, Uhum. ele está me perguntando, e eu não sei responder de imediato, não sei se você tem aí, qual é a medida que ele joga. Você lembra qual a medida que você joga? Não lembra? Então, depois mede e eu passo para ele. Talvez seja uma curiosidade que ele tenha lá. Eu Marcelão, vou, eu vou pegar a medida e depois te passo, tá? eu vou consultar aqui, mas. Bom, esse Parma para mim me rejuvenesceu no botão de argola, porque me adaptei tão bem, não vou. Nossa, é maravilhoso, muito bom. Mas é bom, o time em si tem vários caras que tem vários times, né? Mas o bacana é que se você se identifica com um só, é bacana você continuar com ele mesmo, né? A minha linha de raciocínio é essa. Eu preciso me aperfeiçoar no que eu tenho para poder desempenhar. Se eu ficar. Eu tenho que pegar um e falar, é esse e partir. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer, mas eu vou primeiro vou aproveitar esse gancho aí que você está falando, que tem uma pergunta que é o seguinte: se você faz 2 meses que a gente está sem jogar, né? Por causa da pandemia. Só que eu vou fazer ela depois. Você tem algum time xodó que você joga bem com ele? Você tem uma segurança? Mostre para nós, né? Então, acho que você já deu uma ilustrada antes, Já mas pode me falar respondi. alguma coisa dele, o que é o Parma, né? Esse Exatamente, aqui, muito ó. lindo, olha isso. Belo time. Então, Isso aí, tem uma espessura baixa, né? legal. Vou mostrar ali. Então, vamos para aquela lá da pandemia. Você tem treinado ou não? Chutou, fez alguma coisa ou está totalmente Não, parado? porque a quadra semi-oficial que eu tenho fica na minha mãe, fica no depósito, eu não consigo tirar ela de lá e eu, com a correria do dia a dia, não tenho Ah, tá praticado. bom, entendi. Aqui tem uma pergunta que é: campeonato importante, aquele que marcou em alguma série de vitórias, título, colocação. Lembra de algum? Você Eu lembro retornou, você retornou desse- agora há pouco tempo, então o que vale é aquele de 90, com a Rússia, não é isso? Vamos falar aqueles dele. lá, então, vou falar da seleção, cada um fazia a sua seleção, dos melhores, eu ganhei 2 vezes.
E alguns jogos memoráveis aí, tipo, na final dessa Copa do Mundo foi 6-5, fazendo Nossa, gol no final, eu fiz o gol do título. nossa, que bela memória você tem, hein? É, Ficou, eu lembro bastante de bastantes detalhes, sabe? ficou marcado mesmo isso. Muito legal, viu? E É, essas histórias o pessoal que está assistindo adora ouvir, né? eu vou contar uma peculiaridade. Então, assim, em 82, a gente era pequeno, né? Só que a gente fez uma Copa do Mundo. Então, o que que acontecia? Exatamente a Copa do Mundo. Pegamos todos os times Pela tabela. originais, cada um juntou o seu. Os que não tinha, tipo Costa Rica, a gente mandava, fazia, pintava, a gente também pegava o símbolo na placar, pintava, pegava aqueles decalque de número, que é da Brianese, que vendia na 25 de Sim. março, né? Aquele que era com. Você ficava ele com água, né? Isso, com água, cortava e ainda tem alguns. Legal. E a gente fez a de 82. Então ia para casa de um amigo, os 4 dormiam lá. Então fazia todos os jogos dos 24, das 24 seleções, no caso foi 16 em 86. A gente fez o campeonato sábado e domingo e terminou domingo. Em Olha, 86, fizeram a Copa do Mundo de 86 num fim de semana, na época da Copa. Começamos sábado, legal, hein? terminou domingo. 90, que foi a última, a que eu Puxa ganhei, que vida. foi com a Rússia. Né? Legal pra caramba, hein? Muito legal. A gente tem muita história de botão, muito, muito. Tem demais, né? Caseira. Ale, o que você pensa sobre o futuro desse esporte, do futebol de mesa, né? E o que você faria da sua parte para melhorar para ele crescer mais? Eu vou ser bem sincero, desde pequeno, eu pensava e idealizava e não entendi o porquê esse esporte não foi reconhecido um esporte olímpico. É verdade. Estão brigando até hoje para ver se consegue. Porque, meu, é um esporte que tem que ser olímpico. Eu acho que tem tanto esporte menos Talvez, atrativo. talvez eles entendam o raciocínio que não tem tanto esforço físico, né? Então a gente usa mais parte tática, mental, técnica ali, e não tem aquele negócio de exercitar. Eu entendo que acho que eles estão indo mais por isso aí. Só que já existe sul-americano de futebol de mesa, já existe mundial, entendeu? Temos aí, que eu lembro aqui, tem dois caras que jogavam, que pelo Palmeiras foram campeão mundial, né? Que é o Jefferson e o Quinho. Então, nesse ponto evoluiu, só que questão de Olimpíada não vai, acho que não vai para frente. É o que eu vejo na realidade que o videogame inibe muito Com essa, certeza. Era o essa videogame, depois veio o celular, né? Computador, jogos virtuais, isso daí. Se você pegar numa amostra, na escola do meu filho, ninguém joga botão, É, entendeu? Você tenta divulgar, mas infelizmente a cultura dessa geração. E eu tenho medo que se a gente que jogou não conseguir fazer o filho jogar, eu tenho medo, eu temo muito pela extinção desse esporte, então, também entendeu? concordo com você. Eu acho que Meu filho, eu insisti, não vai, é, cara. eu tenho dois sobrinhos que eu tentei também, mas eles nem ligam, nunca ligaram. Mas é que fazer o quê? De cada um, né? É da E a época de gente, cada um. nós dependemos desse pessoal para manter essa chama acesa, né? Dessas crianças. Tem muita gente fazendo um trabalho em cima disso, né? A gente tem lá no Nordeste, tem o Borges, em São Sebastião tem o Flávio, aqui, acho que pro lado de Perus, tem o Olímpio, o, quem está fazendo um trabalho legal também na escola, que ele dá aula de educação física, é o Guto. Tem um amigo meu, Kleber, que já jogou no Grêmio Butantã, também vou chamar ele uma hora para fazer a entrevista. Ele também faz um trabalho com os meninos na escola, que ele dá aula. Se eu esqueci de alguém, me desculpe, mas tem bastante cara correndo por fora, entendeu?
Quem sabe, né? Quem sabe surge um percentual ainda para manter aceso, né? Eu, particularmente, assim, se eu tivesse uma estabilidade financeira boa e tivesse condições de poder desenvolver algum trabalho e ter tempo para isso, eu acredito, assim, em lamento espontâneo aí, num trabalho um pouco mais social. Vamos lá. Uma criança carente que não tem brinquedo, que geralmente tem difícil acesso a alguma diversão, algum brinquedo ou alguma coisa, seria interessante você chegar num local mais humilde, ou mesmo em creches, Sim, e comprar uns botões, né? com certeza. Comprar mesas e passar Essa algumas horas com experiência. a criançada interagindo para eles começarem e eles terem uma assim, porque eu acredito que esse mundo tecnológico ele é bom até a página 10. Limita muito o crescimento como pessoa, porque não tem interação. Existe a interação que nem está hoje. Você Sim. está falando daí, eu estou falando daqui. Esse É, isolamento social sim, não é agora, é permanente, porque ninguém se fala. O meu filho fica jogando, fica o cara lá não sei da onde. Não é por causa do corona, é porque é sim. assim. É, Então, verdade. assim, você entendeu? Então teria É. que ter. Eu sou uma pessoa modéstia à parte, isso eu posso ter todos os defeitos do mundo, não ter sido tão competente na vida para conseguir algumas coisas a mais, mas eu sempre fui muito correto, que não é qualidade de ninguém, todo mundo deveria de ser, e eu Sim. fui muito sempre sério e transparente. E se eu tivesse alguma posição séria, como eu Você sempre fui, que eu não cuidaria dessa consegui. parte. Eu desenvolveria não só isso, né? Outras coisas, Sim. mas, por exemplo, secretário municipal. O que esse cara faz? É. Qual é o trabalho dele no dia a dia? Eu não conheço, não posso pré-julgar. Mas Sim. seria uma das coisas, entendeu? Desenvolve a interação enquanto contato entre crianças, não ficar incentivando Bom, o relacionamento à distância, você entendeu? sim. Eu acho que tem que interagir, a pessoa cresce se olhar um no olho do outro, Então, conversar. essa ideia que você tem vontade e tal, que a gente começou a falar, o Marcelo Guilardi está lembrando que o friburguense faz esse trabalho com os garotos. Eu lembrei agora que o Jefferson Carvalho também faz lá em Cambé um trabalho desse. O Odeto também está iniciando um trabalho desse. E também no Nordeste tem acho que é um cara chamado Marquinhos. Então, assim, tem gente trabalhando. Já é um bom sinal, já tem gente trabalhando para que isso desenvolva, né? Próxima pergunta é: pergunta para o presida. Agora, só não me constrange aí, meu, viu? O que você vai perguntar, hein? Não Você faz a ouvi, pergunta. Júlio, cortou. Próxima pergunta, você pergunta, faz uma pergunta para mim, para o presidente. Bom, a pergunta Uma que eu tenho pergunta, aqui é o formula seguinte. uma pergunta aí que você queira perguntar para Não, eu mim. tenho já ela formulada, é assim. Eu queria saber de você se você tem algum projeto ou se é da linha de pensamento seu, além dos nossos campeonatos que eu chamo profissional, vai, que é de Uhum. argola, se você pensa em desenvolver alguma coisa paralelo com os estilos Brianese, Sportec, Crax. Então, na verdade, eu já fiz algumas tentativas de atrelar, fazer, né? Só que assim, no calendário que eu desenvolvo ele em novembro para o ano seguinte, a gente não consegue data, por quê? Porque a gente já tem já os campeonatos que a gente já joga tradicionalmente, entendeu? Eu tenho vontade. O problema é que eu não consigo arrumar data, entendeu? Para poder alinhar. Mas eu acho bacana. E a gente tem hoje umas 12 ligas em São Paulo que jogam esse estilo que você fala, que é o Tampa, Vidrilha, Granese,
Na verdade, o Brianese criou uma fama. Só que, como a Brianese, lá na década de 80, parou, aí o pessoal começou a desenvolver e criou o nome Tampa e Vidrilha. Então, tem muito cara que faz vidrilha. Então, tem muitas ligas que estão jogando. Inclusive, na nossa turma, tem vários caras que jogam nessas ligas. Como a gente não tem lá e não tem espaço nas datas, esse pessoal acaba jogando por essas ligas. Não tenho, hoje, atualmente, não tenho nada pensado para fazer também essa questão de vidrilha, Sportec, aí que você falou. Não tenho, não consigo alinhar isso, não. Fora que a gente também, com essa quarentena, nosso calendário desse ano já complicou todo. Vou ver o que a gente faz para poder alguma coisa desse ano jogar para outro ano, e assim vai, né? Entendeu? Sim. Edu Cordeiro, você vai ser logo um tempo aí, eu vou te chamar para entrevista. Está sumido, hein, Edu Cordeiro? Eu tô aqui quando no meu, na minha tela tem o pessoal mandando mensagem, entendeu, Alexandre? Percebi. Então vamos lá. Tá Vou picotando finalizar. muito, Júlio. Tá E agora? falhando muito. Melhorou? Agora Bom, agora tô te então, ouvindo. estou finalizando, chegando ao final dessa mais uma entrevista com o Presida, mais uma sensacional. Está sendo muito bacana isso, conversar, bater papo, ver os comentários. E eu queria agradecer você aí pela sua disposição de atender aí e bater esse papo bem legal comigo aqui, tá? Eu que agradeço o teu Agora convite, você pode agradeço o fazer pessoal que está acompanhando, a isso. consideração de ter acompanhado, mandar um abraço para o Marcelo aí da Praia Grande e todos os outros colegas aí que acompanharam essa live. Não, foi muito legal. Depois você pode estar assistindo no próprio Facebook aí, para ver como é que ela foi. E eu também jogo no nosso canal, Grêmio Butantan TV. Depois eu jogo lá para quem quiser assistir, entendeu? Ó, Em breve aí eu estou pretendendo com as coisas, quando eu me encaixar, que eu tenho certeza que eu vou me encaixar e vou organizar minha vida, vou criar um Facebook, eu acho melhor o Facebook para divulgar as minhas coisas de botão, meus times, meus legal. campeonatos que eu fazia, contar um pouco da história aí para quem gosta dessas curiosidades, né? Ah, você vai ter bastante cara curtindo, viu? Vou Tá bom, divulgar. então. Muito Muita obrigado. saúde para todos, saúde para Forte você, Júlio, abraço. para sua família. Vamos se cuidar, galera. Ficarem atentos, tá bom? Agora a próxima vai ser segunda-feira com o Alex, tá bom? Até mais. Até, abraço, Tchau. tchau.